Hello my friends and welcome back to another video. Hoje é mais um dia de Paulo Responde Suas Perguntas. Você já sabe o que fazer, siga nas redes sociais, inscreva-se no canal. Depois de clicar em inscrever-se, já clica no sininho para receber notificação de todos os vídeos de todos os dias que estamos postando. Deixa o seu joinha aí and let's get started. Ok, então aqui com a primeira pergunta de Marcos Alberto. Dude, which movies or serials, não, é series, would you indicate for us? I love your channel, you're a lovely man, thank you. Então ele tá perguntando quais filmes ou séries eu indicaria para vocês, né? Ele fala para nós, mas aqui tem duas coisas que ele colocou, which movies or serials, mas é series, né? De séries, e depois ele falou indicate for us, e o certo seria recommend for us, ou recommend to us, tá? E não indicate, não é indicar, é recommend, ou suggest, sugerir. Vamos lá então, a minha resposta é que filmes muitas vezes pode ter aí um vocabulário ou frases meia de efeito, coisas que você não usa muito no dia a dia. Não tô dizendo que é todos, óbvio, vários filmes têm ali diálogos do dia a dia, mas o que eu mais indico mesmo são séries, aquelas que têm o cotidiano mesmo. Então seriam Friends, a primeira que todo mundo já sabe, é uma série muito legal, antiga, mas que você aprende ali porque é um grupo de amigos e tal, e o pessoal fala em muitas situações diferentes do dia a dia mesmo que acontece com todos nós, às vezes um pouco exagerado, mas enfim. E a segunda seria How I Met Your Mother, que é aquela série também bem parecida com Friends, que tem um monte de amiguinho ali e tal, tem um engraçado, e o legal disso é porque tem várias pessoas de diferentes personalidades na série, né? Então cada uma tem um cara que é mais o nerd, tem outros que é aquele cara que gosta de sair, conquistar várias mulheres e tal, e não sei o que. Então isso termina te dando uma gama de vocabulário aí, muitas palavras novas para aprender, expressões, enfim, e como identificar várias pessoas diferentes. Essas são as minhas indicações para você. De filme não vou deixar nenhuma porque são muitos. Pergunta número 2 vem de Guilherme PB. Ele fala, professor, pelo que eu sei, você já convive com o inglês americano há 10 anos mais ou menos, você ainda tem um sotaque, algum americano já te disse, você fala como um nativo. Depois de muito tempo convivendo com a língua, morando nos Estados Unidos, é possível falar como um nativo sem sotaques? Então vamos lá por partes da sua pergunta, Guilherme. É o seguinte, depois de morar tantos anos nos Estados Unidos, sim, algumas pessoas falaram isso pra mim, você fala como um nativo, e várias pessoas já falaram também, eu não consigo identificar o seu sotaque, de onde que é, porque o sotaque, digamos, pesado brasileiro, quando as pessoas têm um sotaque brasileiro, que se diz pesado, fala work, I'm, go to work, essas coisas, é possível identificar que é um sotaque brasileiro. Então já aconteceu de as pessoas, às vezes, falarem muito bem no inglês e tal, ou falei, eu notei que tu tem um sotaque, de onde que é? E não é feio ter sotaque, o que eu acho que é feio aí, e não feio, né? Não tem nada que é feio, mas o que eu acho errado é a forma preguiçosa que algumas pessoas, por exemplo, vivem lá por 10 anos, 15 anos, mais tempo até, e elas não se esforçam para falar um inglês bom, não se esforçam para conseguir imitar o sotaque da região e do lugar onde eles moram. Eu não penso dessa forma, eu acho que quanto melhor o seu sotaque, mais eficaz é a sua comunicação com os nativos, então eu sempre pensei dessa forma e eu instruo os meus alunos a sempre tentar repetir e copiar o máximo possível o sotaque dos americanos ou britânicos, qualquer inglês que você esteja estudando, que você queira pegar um para imitar, o máximo possível perto do que eles falam, para que depois você não tenha tanta dificuldade em mudar se você se acostumar a ficar falando errado e também não tenha dificuldade na sua comunicação com palavras mal entendidas, isso e aquilo. A pergunta número 3, Lindemberto Fontes. Professor, qual a diferença de usar o do e o did para fazer perguntas? Ou posso usar os dois nas mesmas condições? Então, antes que eu responda, duas pessoas já responderam nos comentários, eu achei muito legal a resposta deles, então já vou deixar assim mesmo e vou dar os exemplos que eles deram lá. O Mauro Carvalho falou, did mais pronoun, ou seja, o did mais a pessoa mais o verbo vai fazer o passado. Do mais a pessoa mais o verbo vai fazer o presente, a pergunta no presente, né? Daí ele deu aqui uns exemplos, olha só, did you eat some cookies? Então você comeu alguns biscoitos e depois, isso no passado, né? Você comeu alguns biscoitos, então o did já faz a função
de pergunta no passado, por isso o resto da frase continua normalmente. Então, ó, did you eat some cookies? E depois ele faz uma pergunta no presente aqui, do you like to read books? Você gosta de ler livros? E aí depois o Elder Monteiro veio e pá, complementou, selou toda a resposta aqui. Então ele falou, ó, do, pergunta no presente. Exemplo, do you work here? Você trabalha aqui? E aí did, pergunta no passado. Exemplo, did you make the payment? Você fez o pagamento? Então muito obrigado aí ao Mauro Carvalho, um grande abraço, e ao Elder Monteiro, que se prontificaram a deixar as respostas aí embaixo. Obrigado por me ajudar, estão contratados, o próximo vídeo é de vocês. A pergunta número 4 é de Sandra Queiroz. Gosto muito de assistir vídeos em inglês e o seu vejo sempre. É que tem um agravante, fico traduzindo tudo para formar frases e entender o que se fala. Não consigo fazer diferente, orienta-me para que eu possa verdadeiramente aprender, pois sou apaixonada pela língua inglesa. Então, Sandra, no início realmente é assim, você fica traduzindo, querendo formar as frases em português para depois formar em inglês e tal. Como é que você minimiza isso? Imergindo. Existe essa palavra? Acho que sim, né? Então, mergulhando na língua. Como é que você faz esse mergulho na língua? Você começa todos os dias a ter contato com a língua, através de diálogos, tudo com script e áudio, tá? Não adianta ficar só lendo ali, porque daí você não sabe como pronunciar, não vai valer muita coisa, porque você não vai conseguir falar daí. Então, textos, até filme, que você já consegue entender um pouco. Se você tá muito basicão, fica nos diálogos e nos textos ali. Aí, onde você encontra esses materiais? Vários vídeos meus já falei, aqui embaixo tem um link para um guia, onde você pode encontrar várias ferramentas de diversos níveis para você manter contato com a língua todos os dias. Isso é muito importante. Na descrição do vídeo tem um link aqui para você baixar esse material. E é essa forma, você precisa ficar escutando e repetindo essas frases, repetindo, porque aí o que acontece? O seu cérebro começa a acostumar com a forma que as frases são formadas. E quando alguém falar com você, aquela frase que você repetiu 1.500.000 vezes na sua cabeça, já vai vir aqui na memória e você já vai poder usar aquela frase e talvez mudar uma ou duas palavras para se adequar ao contexto da qual a sua conversa se refere. Muito bom. Então vamos para a próxima pergunta, número 5, Diego Souza. Ele fala o seguinte, a contração é sempre necessária, ou seja, é regra, ou só é usada para simplificar o modo de escrever e falar? Bom, é o seguinte, a contração não é uma regra, mas ela é utilizada. Na escrita você pode utilizar tranquilamente, às vezes quando as pessoas estão descrevendo o diálogo que tiveram com outras pessoas, aí vão usar na contração, às vezes elas usam bastante contrações na escrita, nesse caso, né, de descrever um diálogo que alguma pessoa falou, quando você quer enfatizar a forma que aquela pessoa fala as coisas. Na fala, na conversação, a contração é uma coisa natural, porque a gente fala aqui, como eu tô falando, eu tô embolotando as palavras, tudo, tô colocando uma grudada na outra, só que você entende porque você é nativo da língua portuguesa, então provavelmente não tem problema em entender. Mas no inglês, da mesma forma, as pessoas lá entendem porque como se fala não é tudo as palavras separadinhas, né? Então, na medida que você vai falando, aprendendo a falar mais e mais e mais, repetindo, como eu falei antes ali na outra resposta, você vai começar a grudar as palavras. Então, são os linked sounds, acho que é isso que chama. Então, são sons linkados, né? Que você termina uma palavra, já engata na outra, e aí vai embora até o final do mundo e nunca mais volta. Mas as contrações acontecem o tempo todo na conversação e é a forma mais fácil de falar, né? Então, utilize as contrações nas suas conversações. Contrações das conversações. Rimou, muito legal, muito obrigado por assistir esse vídeo. É o fim do nosso Perguntas, Respostas. Você já sabe o que fazer aí. Siga nas redes sociais, inscreva-se no canal, clica no sininho. Eu já falei 1000 vezes desse sininho, mas vou falar mais 1500. E aí depois dá o seu joinha e deixa seu comentário, essa dúvida aí. Muito bem, thank you very much for watching this, and as usual, I'll see you next class.